Então vamos entrar aí na parte polêmica do vídeo. Mulheres, vocês morariam ali com um cara que mora com os pais? Mais um dia, Léo Brito aqui. Hoje nós vamos falar sobre aquele apartamento que eu financiei lá pelo Minha Casa Minha Vida, programa Casa Verde Amarela, sei lá, e que eu tinha comentado para vocês um tempo atrás que eu estava fazendo essa compra para finalmente deixar de ser, né, aquele Zezão preguiçoso que ainda morava aqui na casa da mamãe, na casa do papai e dependia da mamãe para fazer todas as coisas aqui do dia a dia, né? Eu passava o dia inteiro jogando videogame ali no meu computador, né? Que não ajudava a minha mãe a fazer nada aqui na minha casa, dependia financeiramente dela, eu sabia que eu estava nessa situação e eu não ficava totalmente contente e acomodado com isso. Aquilo me doía todos os dias, né? Saber que a minha mãe estava me sustentando enquanto eu já era um cara aqui grandão que não fazia absolutamente nada. E hoje, uns 2 anos depois, vocês sabem, né? Eu comecei essa minha busca pela mudança. Daí que surgiu aí o Do Fracasso ao Sucesso, eu tentar mudar a minha vida. E como uma das coisas que estava me pegando fortemente na época era o fato de eu já ser um adulto, né? E ainda estar morando aqui com meu pai e com a minha mãe, meu pai já é falecido, né? Agora, no caso, só minha mãe. Como isso estava me pegando muito, eu fui tomando ali várias atitudes e uma delas foi então ir atrás de finalmente comprar uma casa própria para mim. Já fazem 2 anos aí que eu estou pagando esse financiamento e muito provavelmente esse ano de 2025 nós vamos receber a chave. Então nada me impediria de finalmente, né, ser um homem ali de agora 31 anos, mas que tem um lugar para morar. Eu não preciso mais morar na casa da minha mãezinha. Você que fosse casar com um cara como eu, você casaria, né, mulher? Você casaria com um homem que ainda mora aos 30 anos de idade na casa da mamãe e do papai? Deixe nos comentários isso aí, mas primeiro vejam o meu vídeo e ouçam o que eu tenho a falar. Partindo do começo então, vocês viram aí que lá no vídeo eu estava com aquele pensamento, estava bem para baixo, né, pelo fato de morar aqui com a minha mãe. Eu pensava dessa forma, galera, que para eu realmente me desenvolver como homem, eu precisaria morar sozinho, né? Um homem realmente ele teria que aprender a lidar com a organização da própria casa, a organização do próprio trabalho, né? Financeiramente ele não poderia de maneira alguma depender de ninguém e eu me sentia pelo fato ali de ainda estar morando ali na casa aqui da minha mãe e principalmente, né, dependendo a minha existência, a minha subsistência, né, do salário e da aposentadoria dela, eu me sentia um cara assim extremamente fracassado, extremamente fraco. Se eu estava infeliz porque eu estava morando aqui na casa da minha mãe, então eu precisaria primeiramente adquirir um imóvel para mim mesmo. Foi aí que eu comecei a pesquisar sobre esses programas do governo, né? Algumas pessoas ali da família me orientaram e falaram: Léo, como você não tem nenhum móvel, você não tem nenhum bem, dá uma olhada naquele negócio do Minha Casa Minha Vida, lá tal, Casa Verde Amarela, e vê, porque geralmente eles ajudam, né? O governo ajuda você a comprar a sua primeira casa. E foi bem assim, foi bem na louca mesmo, fui na primeira construtora ali que eu entrei, isso aqui não é nem um pouco recomendado, né? Mas foi o que eu pude fazer na época, e o cara me apresentou o apartamento e falou para mim como é que funcionava lá o programa, e perguntou a minha renda, e fez de tudo ali para poder encaixar ali a renda que eu tinha, que praticamente não era nada, né, tal, na época, e acabou dando certo, né, eu fui lá, mandei todos os documentos, eu fui bem naquela linha ali, igual eu tô fazendo com a minha empresa, né, que eu falei no meu vídeo passado. Eu simplesmente fui, sem ter informação nenhuma, e ao passo que, né, as informações foram chegando para mim, eu fui lidando com elas. Então, precisa de tal documento? Tá bom, vou lá, vou arranjar o documento. Tá aí. Agora o que precisa? Agora precisa do extrato do banco, não sei o que. Tira lá o extrato, pá, tá aí. Pronto. Fiz tudo isso e acabou dando certo, né? Fui até com a minha mãe, lá na época, assinar lá a papelada, com aquele medo, assim, de você se comprometer com um financiamento de 30 anos. Sim, já vamos falar sobre isso também, né? Nessa época mesmo até tinha um amigo meu e tinha um cara aí que eu acompanhava no YouTube, que era o Baster, que falavam que apartamento você nunca, em hipótese alguma, você financiava, né? Pelo fato de você realmente, quando você financia, principalmente em 30 anos, é quase como se você estivesse pagando 2 ou 3 apartamentos. Então algumas pessoas, e aquele meu amigo, recomendava que ao invés de eu entrar em financiamento, eu ficasse simplesmente juntando ali o dinheiro para
poder dar aquele dinheiro ali à vista, né, e comprar pelo preço muito mais barato. Só que assim, pessoal, na época eu tava realmente com essa dor muito forte e eu fiquei com aquele pensamento, cara, se eu ficar guardando esse dinheiro para comprar à vista, primeiro, eu não sei como é que vai estar esse mercado imobiliário daqui a 2, 3, 4, 5 anos quando eu conseguir juntar esse dinheiro. Segundo, eu não sei se eu vou conseguir juntar esse dinheiro. E terceiro, né, pessoal, eu achei legal eu fazer esse financiamento porque naquela época eu tava pensando, cara, eu sou um cara muito preguiçoso, muito mole, muito dependente. Para que eu comece a ir para frente, eu preciso soltar os cachorros atrás de mim. E como que eu fiz isso? Eu fui lá, financiei lá, me coloquei uma obrigação. Poxa, agora todo mês, Leonardo, você tem ali que pagar aquela parcela absurda do financiamento do apartamento que você comprou, de 600, 700, 800 reais. Então você tem que dar um jeito, você não vai mais poder ser um cara que fica o dia inteiro no computador, você vai ter que arranjar um emprego e vai ter que começar a virar um homenzinho de verdade. Então foi nesse intuito que eu simplesmente, naquela louca que vocês já conhecem que o Leonardo peguei e assinei a papelada lá, sem nem ter realmente muita possibilidade de saber ali se eu ia conseguir honrar ou não ali com aquele compromisso. Graças a Deus, como vocês viram aí, eu fui desenvolvendo outras coisas aí ao longo da minha vida, enquanto eu ia conseguindo pagar essas prestações. Vendi ali o meu carro, fiz um investimento em Bitcoin, consegui trabalhar ali em outra empresa, que eu consegui até juntar uma grana ali para fazer meu pé de meia, para hoje poder largar tudo e ficar trabalhando aqui só no YouTube e montar aquela empresa que eu falei para vocês no vídeo anterior. Nesse meio tempo eu consegui ir pagando ali as parcelas, não atrasei nenhuma, né? Continuo pagando ali até hoje. Hoje eu consigo olhar aquele apartamento não só como uma possível moradia para mim, mas também eu já começo a analisar algumas coisas que eu acho que eu dei muita sorte de ter comprado ele. Porque na época que eu fui lá e assinei os papéis, eu nem pensei muito nisso, sabe? Mas esse apartamento que eu comprei, galera, ele está sendo construído na planta, são cerca de umas 800 unidades, aqueles conglomeradinhos assim de vários apartamentos juntos, né? Tá uma coisa simples, mas que realmente assim tá ficando bonitinha, tá ficando bem feita, né? E esse apartamento tem algumas características de estar sendo construído ali numa região metropolitana aqui da cidade de Curitiba, que é uma região que está ali se expandindo, né? Ele está bem localizado, ele fica bem próximo ali de um hospital bem grande da região. Tem um parque ali com uma lagoa também que é bem bonita, bem arborizado, né? Que é bem similar para quem é de Curitiba aqui ao Parque Barigui, só que logicamente umas 10 vezes menor do que o Parque Barigui, e tem até um grande shopping que os caras começaram a construir lá recentemente, já está aberto. Então hoje, olhando assim dessa forma, eu consigo perceber, poxa, eu acho que eu estou comprando ali um local que ao longo do tempo vai valorizar pra caramba, ele vai ter uma valorização. E nessa coisa toda de, entre vários outros pontos, né, eu também estar tentando melhorar o meu financeiro, eu comecei a olhar esse apartamento também como uma possibilidade de ganhar mais dinheiro. Por que que eu deveria sair aqui da casa da minha mãe e ir morar lá naquele apartamento, sendo que, né, eu tenho uma ótima relação com a minha mãe e principalmente eu continuando a morar aqui com ela, eu poderia colocar aquele meu apartamento lá para alugar, inclusive transformar ele ao invés de uma coisa ali que eu tenho que pagar um condomínio lá, né, e o condomínio aqui da minha mãe, né, eu moro aqui com a minha mãe, paga um condomínio apenas, né, uma despesa, tudo aqui, só no local, e aquele apartamento eu alugo para uma outra família e ainda ganho ali um dinheiro, transformo aquilo lá em um investimento. Então aquele sonho que eu tinha antes, que eu achava, que eu colocava na minha cabeça assim, cara, para me desenvolver, para virar um homem de verdade, eu preciso morar sozinho. Hoje eu fico um pouco em dúvida, né? Até queria saber a opinião de vocês, deixem nos comentários o que vocês acham que eu deveria fazer, o que vocês fariam. Eu acredito, sinceramente, que em algum momento vai sim ser necessário com que eu more sozinho, que eu tenha realmente o meu próprio lugar e esteja fisicamente morando lá, né? Principalmente, né, para nós homens que queremos ali formar uma família com uma mulher. Então vamos entrar aí na parte polêmica do vídeo. Mulheres, né? Garotas principalmente. O que vocês acham, né? Vocês morariam ali com
um cara que mora com os pais, né, que ainda tá morando na casa da mamãe e do papai? E se esse cara tá na situação que eu estou, que apesar de morar ainda com os familiares, está comprando as coisas, está aumentando o patrimônio e fazendo as coisas acontecerem, só que por uma questão financeira, né, uma questão assim mais prática, permanece, né, no estado que ele tá para poder usar os imóveis que ele está comprando para ganhar mais dinheiro, para que tenha num outro futuro uma situação melhor ainda, né? Porém, eu acredito, né, que a minha mulher ela não vai ficar satisfeita de simplesmente morar ali, né, na casa onde tem a sogra, no caso, né? Eu acho que a mulher precisa daquela coisa de se sentir a rainha da casa. Só que, aí a gente também entra num ponto aqui. Na minha situação, pessoal, eu quero ver a opinião de vocês, né? Vejam, a gente mora aqui num apartamento que tem 3 quartos, né? Então, às vezes eu fico pensando assim, poxa, a minha mãe, galera, ela é uma sogra muito de boa. Vocês podem até não acreditar, Léo, você fala porque, tipo, né, você não é a menina que vai conhecer tua mãe, a sogra. Mas não, pessoal, né? As minhas cunhadas aqui, elas poderiam atestar o que eu falo. A minha mãe é uma pessoa extremamente fácil de se conviver, né? E até já conversei sobre isso com ela, né? Eu fiquei pensando, se um dia eu casasse, né? Por que não, né, a minha mulher vir morar aqui nesse apartamento aqui comigo, já que eu tenho esse quarto aqui com uma cama de casal, tal, né? Tem mais outros 2 quartos, a minha mãe poderia ficar ali num quartinho, a gente teria ali todo um espaço para morar aqui em casa. 3 pessoas, e a minha mãe, com todo o prazer do mundo, né? Ela mesma disse que faria isso sem se preocupar, ela poderia ficar aqui em casa, ajudando tanto eu quanto a minha mulher, assim, fazendo ali um almoço pra gente de vez em quando, né? Arrumando alguma coisa da casa, enquanto eu trabalharia e enquanto a minha mulher, né? Caso ela venha a trabalhar, ela também poderia trabalhar fora. Então vocês percebem que, às vezes, o fato assim de se uma mulher, se eu casasse, a menina aceitasse morar comigo nessa situação, talvez a vida dela seria ali uma coisa mais fácil, a nossa vida, né, seria mais fácil, porque a gente poderia trabalhar tranquilo e voltar para casa e ainda ter uma pessoa aqui que estaria ajudando a gente a fazer essas coisas chatas aí de sempre, de fazer comida, né, de arrumar alguma coisinha. Pelo amor de Deus, pessoal, não pensem que eu sou um cara ali que vai querer continuar sob as saias da mamãe o resto da vida. Não, eu tenho um pensamento lógico, eu falo isso aqui até com um pouco de medo, assim, de vocês acreditarem e me julgarem, assim, de falar que o Léo ainda é um filhinho da mamãe. Olha o que o cara tá pensando, ele acha que vai casar com uma mulher e vai trazer ela pra morar com a mamãe, e vai dar tudo certo, porque o cara não quer sair debaixo das asinhas ali da mãe. E não é isso, pessoal, né? Eu penso assim, realmente, é por isso que eu já estou me programando para isso, já estou comprando ali casa, eu pretendo ter mais imóveis, eu quero fazer mais investimentos, eu quero ser um cara que vai crescer bastante na vida, mas eu fico pensando realmente, né? Como seria muito mais fácil, assim, né? Questão financeira, tal, como a gente ia crescer tão mais rápido por ter tão menos gastos, caso simplesmente, né, a gente morasse todo mundo aqui, né, eu, a minha mulher e a minha mãe, por exemplo, né, aqui nesse local. Esse vídeo foi mais para atualizar vocês em relação ali à compra do meu apartamento e fazer esse questionamento para vocês, que logo eu vou ter que tomar uma decisão, né? E aí, eu continuo, né, morando aqui sozinho? Eu acredito que eu vou fazer isso, tá? Enquanto eu sou solteiro, pelo menos. Queria saber realmente a opinião das meninas, se elas casariam com um cara nessa situação, os homens também, o que acham disso aí, né? E se vocês gostarem, eu continuo atualizando vocês sobre o que tá acontecendo aqui nessas minhas mudanças. Um grande abraço e até mais!